Eclesiastes 12, a partir do versos de número 10. Os que encontraram, digam amém. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escreveu-as com retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das assembleias que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Repita assim comigo: como pregos bem fixados pelos mestres. Somente as mulheres. 1, 2, 3. Vamos lá, mas foi só um treinamento, né? Preste atenção, como pregos bem fixados pelos mestres. 1, 2, 3. Somente os homens. 1, 2, 3. Como pregos bem fixados pelos... Uma chance para as varoas. Varões de guerra. Como pregos bem fixados pelos mestres. Toda a igreja, como pregos bem fixados pelos mestres. Amém. Podeis assentar. Senhor Deus e Pai, te louvamos, te exaltamos. Tua palavra é vida, pura e eficaz. Fala conosco conforme tu queres nesta noite. Cerca o nosso entendimento, blinda os nossos corações e te louvaremos. Amém. Queridos, nós estamos diante de uma palavra que quando eu a li pela primeira vez, na tarde de ontem, o meu coração ferveu, aqueceu-se na chama do Espírito Santo de Deus. Estas palavras são palavras que são ditas com muita propriedade. Sabemos que Eclesiastes, embora outras teses teológicas, mas foi escrito pelo sábio Salomão. E o tempo em que Salomão escreveu estas palavras foi na parte final de sua vida, com sua idade já avançada, e segundo a tradição rabínica, Eclesiastes foi escrito por Salomão já bem idoso. Porém,
experiente. E olha que nós estamos falando de alguém que frisou as palavras, ou uma das palavras que mais trazem reflexão às nossas vidas, nos dias em que nós estamos vivendo. Porque o mesmo Salomão também frisou Eclesiastes, de número 3, na qual diz que para tudo tem o tempo determinado. Muito se frisa isso, principalmente em velórios, sepultamentos. Trazemos Eclesiastes 3 como reflexão. Para tudo tem um tempo determinado, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de rir. Este mesmo Salomão, deixando palavras reflexivas, quando nós olhamos em Eclesiastes 12, no versos 1, ele traz outras palavras reflexivas, a dizer: lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, em que cheguem anos, dos quais venham a dizer: não tenho neles contentamento. É alguém que já está velho em idade, porém não um velho gagá, sem conhecimento, sem entendimento, mas com experiências vividas, de quem agora está compartilhando com os demais. Porque Salomão, ele chega a frisar que tudo nesta vida, no versos 8, é vaidade. Vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Vocês sabem que o reinado de Salomão se iniciou depois que ele foi escolhido pelo Senhor, e ao assumir a responsabilidade, ele sacrificou 1000 cabeças de boi ao Senhor, pensando que estava surpreendendo ao Senhor, e na mesma noite o Senhor apareceu e falou com ele: pede a mim tudo que tu quiseres, e eu te darei. Ele não pediu riquezas, ele não pediu ouro, ele não pediu prata, ele não pediu bens financeiros e materiais, ele apenas pediu sabedoria e conhecimento do alto. Através desta sabedoria e conhecimento do alto, se tornou o homem mais rico da face da terra nesses tempos. Prosperou, adquiriu tudo que ele almejava: riquezas, patrimônios, serviçais. E quando chega na fase final de sua vida, ele chega a dizer: vaidade. Tudo isto é vaidade. Tudo isto passa. O que permanece em nós são as experiências vividas. Porque para tudo debaixo deste sol, deste céu, tem um tempo determinado para nós. Plantar, colher. Tudo o Senhor determinou. E nós precisamos entender isso. No verso 7 ele chega a dizer: e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Sabe o que ele estava querendo dizer? Um dia, esta carne vai dissolver e vai voltar para o pó da terra de onde veio. Mas o Espírito
voltará para Deus, Criador de todas as coisas. Estamos falando a respeito de alguém que tinha verdadeiramente experiências de vida para contá-las. E quando nós chegamos no texto base que nós lemos nesta noite, nós encontramos Salomão trazendo palavras que muito, mas muito chama a nossa atenção. Eu posso destacá-las como palavras reflexivas, porque a mensagem de Deus para a nossa vida é o alimento. Quando nós compramos um carro zero, ele vem com um manual de instruções. Quando você compra uma televisão, ela vem com um manual de instruções. E através do manual você vai aprender como manusear. O que você vai ter que fazer da forma correta, para não prejudicar o que você adquiriu. Quando nós falamos acerca da nossa vida espiritual, todos nós temos um manual. Só que a diferença é que o mesmo manual que é para mim, é o mesmo manual que serve para você. É só um manual. Eu não tenho um manual individual e Diácono Ferdinand outro, e David outro, e Ronaldo outro, não. O mesmo manual são para todos nós. E temos que segui-lo. Que manual é este? Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a voz de Deus. A palavra do Senhor é o Senhor falando conosco, comigo, com você. Só que nós estamos acostumados somente a querer falar. Já viu que tem gente que se você sentar para conversar, você não tem espaço para falar? Para mim não é problema, porque eu falo pouco mesmo, eu fico só calado, só ouvindo. Mas tem gente que gosta de participar e fica esperando uma oportunidade para entrar, mas não dá espaço para participar da conversa. Tem gente que ainda interrompe, calma, agora deixa eu falar, vocês já falaram, eu não falei nada ainda. Então, com Deus, nós queremos mais falar. E um dos grandes problemas é que quando nós abrimos a boca para falar, na maioria das vezes é para pedir. Em outras vezes é para murmurar. E muito pouco para agradecer. E nós devemos entender que tem dias que nós vamos ter que sentar para ouvir claramente o que Deus quer nos falar. Lembra quando Elias foi para a caverna? Quando ele estava dentro da caverna, de repente, do lado de fora, na porta da caverna, veio ali uma ventania. Só que a Bíblia diz que Deus não estava, não era Deus na ventania. Fogo soprou, não era Deus. E de repente veio aquela serenidade, aquela calmaria, a brisa suave. Aí o Senhor falou. Porque a gente está acostumado a pensar que Deus só fala quando o profeta vem marchando. Quando o profeta diz, põe-te de pé, porque o Senhor quer falar contigo. Deus tem falado conosco, irmãos, todos os dias. Na maioria das vezes não percebemos. Estamos desatentos, desapercebidos, distraídos dentro da igreja. Uma das coisas que não podemos, em hipótese alguma, é perder o nosso equilíbrio do nosso culto racional ao Senhor.
Porque se eu quiser conversar com a missionária Terezinha, é depois do culto ou antes do culto. Porque quando eu chego no templo, a minha conversa é com Deus. A minha adoração, o meu culto, eu tenho que oferecer a Deus. A Deus. E quando a palavra é pregada, mesmo que seja uma palavra aos nossos olhos boa ou aos nossos olhos ruim, é Deus falando. Várias vezes eu já preparei a mensagem em casa, e quando eu cheguei aqui, sentei aqui e olhei para a nave da igreja, eu disse: Senhor, eu posso mudar a mensagem? E o Senhor disse: não pode, porque você é apenas o carteiro. Você está entendendo? Mas quem manda o conteúdo, o Senhor disse, sou eu. Eu lembro que há anos atrás, assim que a pastora Zumira começou a frequentar a MPD, não sei se todos os irmãos sabem, mas a pastora Zumira e o pastor José Leandro, antes de entregar a vida a Cristo, era da macumba, batia uns tamborzinhos. E a pastora Zumira se converteu primeiro, mas ele não. E tinha raiva de crente, principalmente de pastor. E aí depois que ela começou a vir para cá, eu fui visitá-lo. Cheguei lá, e quem conhece ele sabe, coroão cara fechada, sério. Eu já cheguei abraçando ele, conversando, tudo na benção, meu garoto. E conversa vai e vem. E eu falei para ele: rapaz, vamos na igreja. Ele falou para mim: eu vou logo ser sincero com o senhor, eu sou muito assim, pé atrás com pastor, porque o que eu mais tenho visto nessa terra é pastor mentiroso, que compra e não paga, homem de 3 palavras. Eu gostei do senhor, gostei. E eu tenho falado para minha esposa e para mim mesmo e para Deus, que se um dia for para mim ser crente, eu vou ser crente de verdade. Que eu não quero ser crente para brincar com as coisas de Deus. Ele diz, porque ele conhecia muito bem a artimanha do inimigo. Como o diabo já tinha usado ele. Ele falou: no dia que eu for crente, mas vai ser para ser um crente de verdade. Aí quando eu estava para ir embora, ele falou assim para mim: ó, no dia que eu sentir que chegou a hora, eu vou lá na igreja entregar minha vida a Jesus. Eu falei: ok, maravilha. Passou-se uns dias, cheguei aqui na igreja, o Senhor me deu a mensagem e eu comecei a pregar a palavra. Sabe aquelas palavras mesmo para arrancar o toco do lugar? Aquele tipo de palavra que coloca a gente na prensa assim e fala assim: ou tu é crente ou tu não é crente, rapaz. E eu pregando, e a mensagem dura, sem mistura. Quando pensa que não, no meio da mensagem, quando eu olho quem estava lá, irmão, na parte ali, nas últimas fileiras, Zé Leandro sentado. No meio da mensagem eu pensei comigo: meu Deus do céu, 2 coisas vão acontecer, missionária Terezinha. Ou ele aceita Jesus hoje, ou nunca mais ele pisa numa igreja. Porque pensa numa mensagem. E nesse momento eu ainda pensei assim: Senhor, eu posso dar uma maciada agora, Senhor, colocar um metiolate. Quem lembra do metiolate? Se colocar metiolate é problema, porque aquilo ali era ilusão. Mãe, põe metiolate. Quando batia, aí a dor triplicava. Eu tirava puxava assim aquele canudo, vinha assim aquela tarjinha assim de plástico assim, melava e passava, aí que doía. Eu falei: Senhor, posso passar um metiolate, Senhor, um anestésico, agora dizer que o Senhor é bonzinho, que o Senhor é amor, e o Senhor ama, perdoa, misericórdia. E o Senhor disse: não, continue no mesmo sentido. Continue na mesma direção, porque a minha palavra nunca volta vazia.
Sabe o que aconteceu? Pastor José Leandro entregou a sua vida a Jesus. E até hoje está firme na presença do grande Deus. Que nós vivemos em uma época que muitos pregadores da palavra, eles pregam conforme a plateia, porque para eles não é a noiva de Cristo Jesus, não é o rebanho de ovelhas de Cristo Jesus, mas muitos aderem plateia. Eu já vi pregadores pregando e dizendo: que maravilha que hoje a plateia está completa. Não é plateia, não é plateia, não é público, são ovelhas que têm dono, que são seladas, marcadas pelo Espírito Santo de Deus, ovelhas que foram compradas não com ouro e não com prata, mas foram compradas com o sangue derramado na cruz do Calvário. Ô bispo, o que isso tem a ver com a mensagem? Tudo. Observa a escrita do texto, pelo amor de Deus. Olha que o Salomão inicia no versos 10 dizendo: procurou. O que procurou? O pregador procurou achar palavras agradáveis. Olha o que ele está dizendo com propriedade. O pregador, missionária Rosinha, procurou palavras agradáveis. É o mesmo que o camarada pegar a Bíblia, como o nosso costume de outrora, das antiguidades, pegar a Bíblia e ele fecha a Bíblia e diz: Senhor, fala comigo, papai, fala comigo. Aí ele vai e abre lá, Salmo 23, o Senhor é o meu e nada me faltará. Jeová falando comigo, Jeová Purim falando comigo. Agora Jeová fala de novo e ele fecha, e quando pensa que não, ele abre a palavra, aí está lá, raça de víbora. Ele diz: não foi Jeová que falou não, isso é o cão, isso é coisa do inimigo, não foi Jeová que falou, está repreendido Satanás. Você está entendendo? Mas o pregador procurou, ele foi esfolear, ele foi, em outras palavras, peneirar, caçar palavras agradáveis. Porque existe, não misture as coisas. Palavras boas é uma coisa, porque palavras boas tanto pode ser dura, quanto pode ser uma palavra suave, tanto pode ser aquela palavra que põe a gente para se arrepiar dos pés à cabeça, quanto pode ser aquela palavra que faz a gente refletir e dizer: meu Deus do céu, tenho que tomar vergonha na minha cara, e tenho que rever meus conceitos, e tenho que me consertar diante de Deus. Ele procurou, pregador, procurou achar palavras agradáveis. Não foi boas, porque nos dois lados a palavra é boa, seja dura ou não seja dura. Mas ele procurou palavras agradáveis. Que tipo de palavra que nos agrada? Cada um de nós temos um entendimento quanto a isso. Eu vim de uma igreja, eu vim de um ministério, eu vim de um ensinamento, e eu fui ovelha de meu pai. Quem conhece o pastor José Renato de Melo, desde a época dos anos 90, lá no Pedregal, sabe que culto de doutrina lá, o negócio ficava estreito. Culto de doutrina era palavra pura e sem mistura. E não deixe se enganar em pensar que palavras duras não vêm de Deus, porque vêm de Deus sim. O mesmo Deus que abraça, que é amor, que é misericórdia, também é fogo, é justiça, fogo consumidor. Pai pregava duro mesmo. Ou a gente se posicionava, ou então perdia o foco. Era assim. Mas pensa no homem de coração amoroso. Quem mora no Pedregal, ou já foi no Pedregal ali, sabe que na parada 13,
do Pedregal, bem naquela curva, na parada 13, tem uma igreja batista. Agora eles até colocaram umas luzinhas lá, arrumaram assim à frente para destacar. Mas na época eu era criança, mas eu lembro que a igreja batista esvaziou. O povo, uns foram para o mundo, outros não queriam mais congregar, e a igreja lá do papai estava cheia, na palavra. Aí meu pai foi conversar com o pastor da Batista, o que estava acontecendo, e o pastor da Batista falou para ele: a gente vai fechar a igreja, pastor, porque não tem mais ninguém, todo mundo saiu. Olha a diferença, Assembleia, meu pai, para Batista. Sabe o que meu pai fez? Pois pastor, a igreja não vai fechar. Os dias que não tiver culto aqui, o culto vai ser lá na igreja batista. Aí meu pai montava a caravana e a gente ia todo mundo para lá. Foi um mês assim. E pai pregando as palavras duras na Batista e o povo aceitando a Jesus. Conclusão: almas se converteram. A Batista se levantou, porque um dia a Assembleia não olhou para a Batista e fez acepção de pessoas em conceitos de placas. A Assembleia, que estava sendo liderada por um homem de Deus, não olhou e disse: problema seu não, abraçou a causa, porque nós somos membros de um só corpo, seja da Batista, da Presbiteriana, seja da Pentecostal, seja da Missão, seja da Madureira, nós somos um só povo comprado pelo sangue do Cordeiro de Deus e vamos morar na eternidade com Ele. Mas eu quero que você entenda que o meu pai não mudou a mensagem, sempre a mesma palavra. Aí nós se deparamos com esse texto bíblico que diz: procurou o pregador achar palavras agradáveis. E o escrito é a retidão, palavras. Irmãos, estão com a Bíblia aberta aí, irmãos? Palavras de verdade. Toda vez que você vê um pregador pregar, mantenha a sua Bíblia aberta. Acompanhe o texto. Verifique na palavra se o que está sendo ensinado realmente é o que está embasado na palavra. O escrito é a retidão, palavras de verdade. Então não adianta eu querer pregar mentira para vocês. Quem está me ouvindo, diga amém. Não adianta eu querer enganar vocês dizendo: você pode ser crente de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira. Você pode vir uma vez só na igreja que você está salvo. Você pode andar de qualquer forma que não tem problema. Eu não posso mentir para você. Eu não posso enganar você. A palavra é pura, justa, santa, eficaz. E a palavra é verdade. A palavra é verdadeira. Doa quem doer, querido. Ele procurou, mas a escrita são palavras de verdade. Aí no versos 11 diz assim: as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações ou das assembleias. Sabe o que ele estava dizendo? As palavras dos sábios são como aguilhões, só que vai além. São como os pregos bem fixados. Pregos bem fixados. Não é prego pregado pela ponta, só um pouquinho que daqui a pouco solta. Não, não é não.
São pregos pregados, bem fixados, para que não tenha como se soltar, se desprender. Não entendi, eu vou lhe explicar. A palavra que vem de Deus para as nossas vidas, ela não vem para nos agradar, mas ela vem para nos moldar, para nos ensinar, para nos instruir, para nos exortar, para que nós possamos ficar firmes. Firmes. É como pregos bem fixados. Quem é que fixa esses pregos, pastor Inaldo? Segundo a escrita, os mestres das assembleias ou das congregar. Não pegue isso aqui, pelo amor de Deus, olha aqui para mim. Quem são que fixam os pregos? Os mensageiros. Em outras palavras, os pastores, os pregadores. São eles que fixam os pregos. São eles que colocam fixados de maneira ampla e justa, porém que foram dados pelo único pastor. Eu não entendi, vou lhe explicar. É o mesmo que o pastor dos pastores, o único pastor sublime e eterno, na qual a Bíblia destaca lá no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Ele que dá os pregos nas mãos dos mestres, das assembleias, das congregações. O Senhor coloca os pregos nas nossas mãos, como mensageiros, como apregoadores do Evangelho de Cristo Jesus, e diz: agora vai, meu filho, fixa esses pregos, pregue eles de forma ampla, como pregos bem fixados, bem firmes, para que não venha se soltar. Em outras palavras, é o Senhor que nos dá a mensagem, é o Senhor que nos dá a palavra, e é uma responsabilidade muito grande sobre nós. É uma responsabilidade maior do que a gente pode pensar e imaginar. Pregar não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma. Pregar não é o que eu quero, não é o que eu penso, não é o que eu acho. Eu tenho que pregar segundo a palavra de Deus. Eu tenho que pregar os pregos bem fixado, de forma em que agrada o único pastor, na qual Ele foi quem nos deu esses pregos para fixá-los. Só que tem gente que rejeita, não recebe, não toma posse. Só que tem uma coisa: a gente recebendo, tomando posse ou não, a palavra ela vai vir no mesmo sentido, no mesmo conceito, na mesma direção, no mesmo propósito sobre a minha, sobre a sua, sobre a nossa vida. Aqui eu vou concluir. Aí ele prossegue no verso 12 e diz: e demais disto, filho meu, atenta. Fazer o quê? Fazer o quê, igreja? Não há limites para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. 13. De tudo que se tem, o fim é: teme a Deus, guarda seus mandamentos, porque isto é o dever de todos os homens. O que foi, bispo? Me explica. Lhe explico. O mensageiro pode pregar o que for, mas o resultado de tudo isto é: teme a Deus. Precisamos aprender diariamente temer a Deus. Temer. Tem gente que tem medo do diabo, tem medo dos demônios. Queridos,
Não devemos ter medo do diabo e nem dos demônios, mas devemos temer aquele que tem poder, tanto para dar vida, quanto para matar e lançar no lago de fogo eterno. Temer a Deus, ser temente a Deus, temer a sua vontade, temer a sua palavra, temer seus ensinamentos. Temente a Deus, uma pessoa temente a Deus, que se desvia do mal, e guardar os seus mandamentos. Guardar os seus mandamentos. Um dos mandamentos com promessa, que é o mais difícil de guardarmos, é aquele: ama o teu próximo como a ti mesmo. Ou perdoar. Porque nós temos que fazer isso, querido. Como é que nós dizemos que amamos a Deus, se não amamos o nosso próximo? Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e ao teu próximo como a ti mesmo. Será que a gente tem raiva da gente, o quanto a gente tem raiva de outros? Porque se é como a nós mesmos? Será que não suportamos a nós mesmos da mesma maneira que não suportamos os nossos irmãos? Será que a presença de alguém nos incomoda a ponto de nós incomodarmos com a nossa própria presença? Guarda os mandamentos, porque isto é o dever de todo, irmãos, diga assim para o seu irmão: este é o nosso dever, não é opção. Você está entendendo? Dever é tarefa. Já viu que tem pai e mãe? Olha para o menino, olha para a menina, ela está brincando, ele está brincando, feliz da vida, todo sorridente. Quando pensa que não, o pai e a mãe diz: meu filho, você fez a tarefa, você fez o dever. Não, mãe, tem dever não. Professora, não passou dever? Passou não. Quando é de noite, de madrugada, está lá. Fazendo o que, menino? Fazendo dever. Tu não disse que a professora não passou o dever? Eu tinha esquecido que tinha passado um e eu não fiz. Mas já está terminando, né? Porque tem aqui, eu tenho que escrever. Pode dormir, mãe, porque é rapidinho, vai só até amanhecer o dia. Será que tinha dever atrasado? Tem crente que está desse jeito. Deus já passou o dever para ele. Deus já passou o dever para ela. E ele e ela está só omitindo: depois eu faço. Depois eu faço. Cuidado, viu? Uma hora Jeová lhe pega no estreito e diz: agora eu vou fazer tu colocar os deveres tudo em dias, viu? Vai fazer tudinho. É por isso que tem gente, missionária Terezinha, e o Deus da Bíblia olhou e disse: já que está cheio de dever atrasado, eu vou passar um teste para você, e depois do teste uma prova. Tem gente que está na prova e não sabe por quê. Deixou acumular as tarefas, os deveres. Então é nosso dever. O que é nosso dever? Temer a Deus, guardar os seus mandamentos, obedecer a sua palavra. Nós temos que fazer porque é nosso dever. 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, não é algumas, é toda, até tudo que está, quem está me ouvindo, diga amém. Olha aqui, ó. Então não adianta varrer e jogar debaixo porque vai chegar um dia que o Senhor vai lá diante do juízo final, diante de todos, e vai trazer à tona o que estava e vai descobrir.
trará juízo a toda obra, até tudo que está encoberto, que seja bom e que seja mal. Porque tem gente que está comemorando, eu já fiz coisa boa demais para o Senhor, mas não se esqueça das más, viu? Não se esqueça. É por isso que a Bíblia nos diz: apartai-vos do mal, se distancie das coisas maldosas, obedeça a palavra. O que mais nos deu exemplo em conceitos de palavras foi o próprio Jesus. Eu vou concluir. Mateus capítulo 7, versículo 25, ele diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Quer entrar no céu? Faça a vontade do Senhor. Quer ir para o céu? Faça a vontade do Senhor. Tem um monte de gente dizendo que vai para o céu, que já está garantido para ir para o céu, mas cuidado para não ser o céu do inferno. Vigia, desperta enquanto há tempo. Muitos me dirão, versículo 22, Mateus 7, 22, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. 23, então lhes, irmão, quem está falando aqui? A escrita do texto não está dizendo então ele te dirá, então ele vai te dizer. Não, ele está dizendo: então lhes direi o quê? Abertamente. Não vai ter aquele negócio de dizer: vem aqui no meu ouvido aqui, vem meu filho aqui no ouvido aqui, ó, na intimidade, só para nós dois saber o nosso segredo. Não. Ele vai dizer aberta: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quem disse isso foi o próprio Jesus. 1 João 4:20 diz: se alguém diz eu amo a Deus, porque o que mais tem é de gente dizendo I love you, baby Jeová. Te amo, Jesus. Te amo, Senhor. Eu amo a Deus. Olha o que ele está dizendo: se alguém diz eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é o quê? É o quê, irmãos? O que tem de mentiroso não é brincadeira, viu? Porque tem gente que pensa que mentir é só o seguinte: tu foi aonde? Aí eu estava na rodoviária, mas não, estava no parque. Não é só isso. A escrita do texto é claro. É mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Tem que amar. Diga para o seu irmão: tu me amas? Vê se ele está com cara de quem te ama, irmão. Vê. Não é possível que ele não vai dar nem um sorriso para você. Tem que amar. Se é difícil para alguém amar você, imagine o pastor, irmão, com a responsabilidade de pregar uma palavra dessa. Porque quando é a palavra suave, tem gente que diz: oh, eu amo a palavra do meu pastor. Mas quando a palavra é dura, diz: não amei não. Mas tem que amar. Não só a palavra, mas temos que amar uns aos outros. João 15:14. Que o que tem de gente dizendo que é amigo do Senhor, o Senhor é meu amigo. Tem umas igrejas por aí, ô missionária Ana Cláudia, eu não me arrisco, mas tem umas igrejas por aí que ele chama Jesus de meu brother. Ah, meu Deus, não tenho coragem de falar isso, é uma falta de reverência. Jeová é meu brother, o Senhor é meu colegão, meu mano. Aleluia.
Muitos dizem que são amigos de Deus. Mas olha o que ele diz em João 15:14. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Quer ser amigo de Deus de verdade? Faça o que Ele manda. Se você faz o que você quer, do seu jeito, da sua forma, e não o que Deus manda você fazer, você não é amigo de Deus. Não é. Certa feita ele disse: queres ser meu amigo? Constitua-se inimigo do mundo. Porque se for amigo do mundo, é inimigo de Deus. Aí aqui ele vai mais além. Se vocês querem ser meus amigos, tem que fazer o que eu vos mando. Não é tão simples fazer o que o Senhor manda, não é verdade? Não é verdade? É fácil ou é difícil? É fácil ou é difícil, irmão? É difícil, não é fácil não. É fácil. Até quando diz no conceito de amar lá, a pessoa está ali com a faca querendo cravar nas suas costas, e você ainda tem que olhar e dizer: ô meu pai, eu tenho que amar essa criatura mesmo, papai. Tem que amar. Tem que amar. Tem que abraçar. Unidade, membros do corpo de Cristo. Então, se vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. A gente está aqui porque manda quem obedece, assim. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. O que tem de gente sem juízo não é brincadeira. Tem que ir lá para o HPAP fazer exame. É HPAP, é? Né? Chega lá e diz: está perturbado. O que foi, rapaz? O que está acontecendo? Não, é porque... o que foi, rapaz? Estou desobedecendo a Deus. É loucura. Loucura. Lembra de Jonas fugindo no porão da embarcação? Aí, quem é você, rapaz? Eu sou Jonas, servo do Deus Altíssimo. Tu serve a quem? O Deus que fez o céu e a terra, que controla o mar. E o que tu está fazendo? Fugindo dele. Meu Deus do céu, quando olharam, eu imaginei olhando dizendo: rapaz, se o camarada está fugindo do Deus que controla essa tempestade que está lá fora, a causa da tempestade é ele. Rapaz, só depende de você para essa tempestade acalmar, rapaz. O que a gente faz? Ele mesmo se proporcionou, se destacou, disse: a única forma de acalmar a tempestade é me jogando lá fora, na água. Na água. Foi só jogar que o vento e a tempestade... Mas o Uber submarino estava lá esperando. O peixe levou Jonas lá para as profundidades, porque não quis fazer o que o Senhor mandou ele fazer. Tem gente que está sofrendo porque não quer fazer o que Deus manda. Tem gente que está sangrando porque não quer fazer o que Deus manda. Mas antes obedecer a Deus do que aos homens. Temos que obedecer às autoridades, sim, mas a Deus sobre todas as coisas. Então, como pregos bem fixados pelos mestres, é a palavra do Senhor. Eu concluo dizendo: todas as vezes, irmão, pelo amor de Deus, seja temente a palavra do Senhor. A palavra não é nós falando com Deus, os louvores, o oferecer o culto racional, é nós oferecendo e falando com Deus. Agora a palavra é Deus falando. E Deus tem falado de forma ampla e clara. Só não escuta, só não entende quem não quer. Porque é como pregos bem fixados pelos mestres das congregações. Se coloque de pé. Você decide sair daqui nesta noite com a palavra fixada como pregos em seu coração, ou desejar, almejar aquelas palavrinhas motivatórias, inspirativas, os docinhos que estão oferecendo por aí, para massagear o nosso ego, para nos deixar confortável, mas que não conseguiremos chegar a muito longe.
Irmão, eu não sou muito avançado em idade, não. Mas na minha juventude, juventude não, a juventude é agora, né, missionário? Na minha infância, a brincadeira de criança era carrinho de rolemã, não é isso? Era descer aquelas ladeiras e se arrebentar todinho. Aquelas pontas daqueles ferros que a gente guiava assim, né? A roda, e pegava na lateral assim, que arrancava o couro do calcanhar até na ponta do dedão. E o cabo levantava com sangue quente, e ia descer de novo. Eu lembro que eu ia jogar bola, jogar futebol, e eu não gostava de jogar com sapato, com tênis descalço. Na metade da segunda partida eu já estava sem a tampa da cabeça dos 2 dedão do pé. E o sangue correndo, e a gente ia lá e alguém, um dos meninos corria na casa dele e vinha com um pó de café e jogava o pó de café em cima. O cura já estava feito. Pronto, estancou, pó de café, voltava a jogar futebol. Era desse jeito. As mulheres iam jogar queimada. Queimada na cara, menino. Ela bolada no meio da face, hein? A vermelha não, já passou. E eu olhei lá e dizia: quebrou o nariz? Quebrou nada, rapaz. Mais fácil quebrar a bola do que quebrar o nariz. Aqui é aroeira, menino. Aqui é menino raiz. Desse jeito. Ficava doente. Era chá de limão. O que mais? Chá de alho, bodo. Tá ali a pastora Márcia ali, ó, bronquite. Na época não tinha esses anabolizador que tem hoje não, irmão. Meu pai pegava, era uma panela com água fervendo, ia lá no pé de eucalipto do irmão Maranhão, colocava as folhas de eucalipto dentro, segurava a Márcia assim pela cintura, baixava a cabeça assim, e manhã ia mexendo assim, misturando a folha do eucalipto na água fervendo, e o vapor, ó, o vapor subindo, e Márcia botando para fora. Era assim. Está vivo. Hoje em dia as coisas mudaram. O menino não pode nem do lado de fora de casa que adoece. Põe para brincar na terra. Hoje em dia os crentes hoje, se está com a dorzinha no pé, diz: eu não vou para a igreja não, estou com a dorzinha no pé. Meu irmão, vigia na terra. Na antiguidade era de pé, era 3, 4, 5 paradas de distância, andando de pé de noite, nas vigias de madrugada, não doía a perna, não tinha cansaço, tínhamos o anseio, a chama pelo Espírito, para buscar as coisas de Deus. Temos que ter mais firmeza, temos que ter mais base em Cristo Jesus. Porque quando estamos enfermos, vamos na padaria, vamos no mercado, vai receber o pagamento na lotérica, mas se está resfriado, não pode ir para o culto. Nós temos que ser crente raiz, firmados em Deus, com a palavra fixada, como pregos pelos mestres da congregação, que prega a palavra genuína, verdadeira, objetiva, que prepara um crente, uma ovelha, um povo santo, não para ficar nesta terra, mas para entrar na eternidade e viver eternamente na presença de Deus. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você agora. Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença nesta noite. A Tua palavra não volta vazia. A Tua palavra penetra o mais profundo dos nossos corações, e possamos ouvir a Tua palavra, obedecer a Tua palavra, viver a Tua palavra. Cria em nós coração puro, sensível, quebrantado à Tua presença. Senhor, faz de nós o que Tu queres, e possamos, ó Pai, abrir a nossa mentalidade, para entender que o Senhor está nas portas, e não vai demorar.
para entender que o Senhor tem falado diariamente com a noiva do Cordeiro, mas muitos estão dormindo. Desperta-nos, ó Deus, com tua presença, com a tua soberania, com a tua graça. Nos prepara, nos molda, faz de nós o vaso que tu quer que sejamos. Ó Deus da Bíblia, assim nós tomamos posse da tua palavra nesta noite. Fixa em nós como pregos cravados, fixos pelos apregoadores da verdade, e viveremos uma vida de santidade e de obediência em tua presença, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode dizer amém? Toma posse desta palavra nessa noite. Guarde esta palavra em teu coração, e uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus.